criticava o Rogério Ceni. Tem muito torcedor do São Paulo que não consegue distinguir o que foi o Rogério Ceni goleiro do que é o Rogério Ceni treinador. Porra, aí, pra mim é um dos maiores ídolos da história do São Paulo, mas como diretor de futebol na época do Leque foi uma M. Então, essa é uma questão que a gente vive muito, né? Sim. Com essas duas figuras, muito, né? Porque, pô, não dá. Os dois foram os maiores que a gente viu, né? Sim. Agora, em outras funções, passíveis de crítica. Uhum. O Rogério, como técnico ainda, é sempre uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem, né? Uhum. Por que, na tua opinião, o Rogério não deu certo como técnico do São Paulo? E você acha que um dia ele ainda volta e se ele daria certo lá no futuro, na frente? O que você acha dele como técnico? Então, hoje, eu acho que o Rogério, quando ele assumiu o São Paulo a primeira vez, ele tinha acabado de encerrar a carreira dele como treinador, fez lá um curso, 2 cursos de treinador e veio para o São Paulo para ser técnico ali, para servir de escudo na época do Leco. A primeira passagem do Rogério em 2017. Na minha opinião, ele queimou etapas ali, o Arnaldo. Eu acho que quando você começa como treinador, ou você tem que pegar um clube menor, ou você tem que começar nas bases, enfim, para você saber. Porque você vai errar, inevitavelmente. Eu acho que você, apesar de ser um grande jogador, de ter vivido... A gente já no final da carreira do Rogério, eu já ouvia falar muito que o Rogério era quem escalava o time, que o Rogério era o técnico, mas, mano, pra você lidar realmente ali a figura do treinador, eu acho que é muito mais difícil do que você, como jogador, tentar ser o líder do elenco. Uma coisa é você ser o técnico, responder pelo elenco, e outra coisa é você ser um líder no elenco do São Paulo. Completamente diferente. Como treinador, eu acho que o Rogério Ceni pegou muito do Rogério Ceni goleiro. É um cara perfeccionista, ele não admite errar. O Rogério Ceni é um cara sedento por vitória. Eu não tenho dúvida nenhuma que tudo que ele fez no São Paulo foi tentando acertar. Mas o Rogério Ceni, assim como na época de goleiro, ele é um cara muito teimoso. Sim. Ele tem as convicções dele e não abre mão. Então ele, cansou de insistir com o Igor Gomes, mano. Com todo respeito ao Igor Gomes, é um atleta do São Paulo, cria da base. Mas, mano, não enxergava a capacidade do Igor Gomes ser articulador do time. Era um cara que parecia que tinha medo de jogar. E pegava a bola, quando a bola chegava no pé dele pra meter aquele passe vertical, pra servir um atacante, pra tentar finalizar, ele ou tocava de lado ou tocava pra trás. O Rogério Ceni era o jogador ali que ele tinha, sei lá, uma idolatria, sei lá, qual termo eu posso usar pra definir. Insistindo e o cara ia perdendo a confiança a cada jogo, né? Exato. O cara ia... Só que parece que o Rogério, assim, não só o Rogério, mas, por exemplo, o Fernando Diniz, com essa tara que ele tinha de cruzar a bola na frente do seu gol com zagueiro e goleiro. Então, eu acho que em determinados momentos o treinador parece que ele tá querendo provar a opinião dele em relação ao próprio resultado. Ele não tá preocupado com o resultado em si. Ele quer provar que ele tem uma identidade, ou que ele quer bancar aquela situação onde o jogador não tá bem, mas em determinado momento, se ele der a volta por cima, vamos falar assim, tá vendo? Ninguém acreditava no Igor Gomes, o maior Rogério Ceni bancou e o moleque hoje tá voando. Sabe aquela coisa? Sim. Pra ter realmente ali aquele feeling, aquele olhar diferenciado. Então, na minha opinião, o Rogério Ceni um dia ele pode sim ser um grande treinador, ainda não é. Na minha opinião, apesar de ter um título brasileiro com o Flamengo, para mim a maior conquista que o Rogério Ceni teve foi o título brasileiro com o Flamengo, mas vocês vão se lembrar, o Flamengo naquele jogo lá, ele perdeu do São Paulo já não brigando por mais nada no Morumbi, e acabou o jogo, os caras do Flamengo com o celular na mão, assistindo Corinthians e Inter, esperando o Inter não ganhar do Corinthians para poder comemorar. Foi. Então era um título que praticamente o São Paulo, né, ferrou a vida do Flamengo, e o Corinthians ajudou o Rogério Ceni a ser campeão brasileiro. Eu acho que o Rogério ainda não tá pronto para assumir um clube grande de novo. Tá fazendo um bom trabalho no Bahia. Eu acho que é um clube que hoje pro Rogério Ceni, esse clube, essa estrutura de empresa, de SAF, dá pro Rogério Ceni. Combina com ele, né? Exato. Atlético Paranaense é um clube que... Eu até citei, quando o Rogério saiu a primeira vez do São Paulo, eu falei, cara, um clube que eu acho que o Rogério Ceni daria muito certo é o Atlético Paranaense. Tudo bem que tem o Petralha lá, aquela coisa que ele acaba querendo ser o dono do clube e quer mandar até mais do que, né? Então ele não sei até onde haveria uma ingerência no trabalho dele. Mas assim, clube estruturado, como o Bragantino, como o Atlético Paranaense, como o Bahia agora que virou SAF, eu acho que tem mais o perfil do Rogério Ceni para ganhar um pouco mais de cancha, para ganhar um pouco mais de experiência como treinador, para um dia voltar pro São Paulo. E mesmo assim tá 6 jogos sem vencer lá, né? Exato. Não, mas o ano passado, quer ver o lidar que eu falei? Uma coisa é o cara ser o treinador do time, outra coisa é o cara ser líder de elenco, a gente achar que, o Rogério já era o técnico. O São Paulo, ano passado, no Campeonato Brasileiro, só teve uma vitória fora de casa. Foi contra o Bahia, do Rogério Ceni. Gol do Caio Paulista. Acabou o jogo. Vocês lembram o que o Rogério Ceni fez? Espinafrou o time inteiro na frente das câmeras. De todo mundo. Então, se você tem um elenco que já, de repente, tá meio incomodado com a presença do técnico, que o trabalho não tá dando certo, como é que você vai no meio do campo? Você pode dar o esporro que for, irmão, dentro do vestiário. Com o seu elenco lá dentro, você fala o que você quiser. Agora, quando você vai no meio do campo, aponta o dedo pra cara de cada um e fala, vocês perderam o jogo, dá uma impressão de que, tipo assim, vocês perderam o jogo, não tem nada a ver com isso. Sim. Ele faz parte de um elenco. Ele faz parte de um conjunto que tá ali.
Então, quando ele faz isso, na minha opinião, isso também, Arnaldo, com o tempo você vai tendo que mudar. Porque o Rogério Ceni, sei lá, de repente a impressão que eu tenho é que ele tem uma dificuldade para lidar realmente ali com as pessoas. Porque, é que nem eu falei, o Rogério Ceni é aquele cara perfeccionista. Ele fala, se eu faço, você tem obrigação de fazer também. Você entendeu? E isso, às vezes, a pessoa não tem a capacidade, a aptidão que o Rogério Ceni tem, por exemplo, para bater falta. Você acha? Ele chega no Everton Ribeiro e fala, mano, posso te falar, como é que você bateu uma falta dessa? Aí ele pega a bola lá, ele sem treinar, sem fazer nada, vai lá e mete uma caixa. O cara, ele se sente, sei lá, inferiorizado. Ele fala, pô, mas não tem essa capacidade, pô, você tem um dom. E aí, acho que esse tipo de cobrança, principalmente pra você ser um treinador, um grande treinador, porque quem vai entrar em campo e correr por você, bacana, são os caras. Cara. Você entendeu? Sim. Então falta um pouco mais de tato, eu acho, com lidar. Porque hoje em dia você sabe que o jogador de futebol é uns baita de um dodói, né? O Tele Santana, mano, só faltava quebrar cabo de vassoura nas costas dos caras e os caras corriam. Hoje em dia, você fala um A mais grosso pro jogador, o cara já fala, ó, vou falar com o meu empresário, porque eu preciso de apoio psicológico. Ô, bacana, pelo amor de Deus, cobrança tem em todo lugar. Né, Arnaldo? Sim. Mas é isso. Em relação ao Rogério, é isso. Eu espero que um dia ele volte. E quem sabe ser campeão aí de uma Libertadores, campeão mundial, com o Rogério Ceni de técnico também, por que não, né? Maravilhoso. Seria demais.